E para falar um pouco mais sobre inovação e Open Innovation, nós temos o Marcos Rocha. Bom dia, pessoal. Negócio de currículo cumprido, ele denuncia a idade, né? Isso é um problema, Mas vamos trocar por experiência que soa melhor. E eu fico muito feliz em ter tido essas experiências e poder colaborar com os ecossistemas de inovação, não só hoje de Florianópolis, mas hoje de todo o Brasil também. Minha apresentação hoje eu vou conversar com vocês sobre inovação aberta. Tá? Muito se fala de inovação e eu queria só fazer uma linha de base com vocês, porque todo termo da moda ele tende a ser canibalizado, por assim dizer, ele vira qualquer coisa. E a inovação está sofrendo esse fenômeno. E aí eu quero combinar com vocês. Principal fonte de referência de inovação, o Manual de Oslo, diz o seguinte: inovação é algo novo ou significativamente novo. Tá? Então, a partir dessa interpretação, pessoal, tem muita gente dizendo minha empresa é inovadora, eu sou inovadora, mas não é. E também sem problema, só acho que a gente tem que usar as expressões certas para cada caso. Por exemplo, melhoria contínua. Melhoria contínua é legal, importante, mas é qualidade. Lá o Deming, lá na década de 1950, falava disso, mas melhoria contínua não é inovação. E aí eu falo de inovação dentro desse contexto, falando o seguinte, né? Como é que a gente faz inovação hoje? Esse camarada bonitão aí, o Henry Chesbrough, em 2003, ele começou, alguns anos antes, a ver como é que se fazia inovação no mundo. Né? Ele pegou alguns cases de referência de empresas que estavam prosperando muito, destaque Xerox, Intel e por aí vai, e ele percebeu que essas empresas mudaram o comportamento. Elas não faziam mais inovação dentro dos seus laboratórios de inovação. Elas começaram a se integrar com o que hoje a gente chama de ecossistemas de inovação, mas se integravam com universidades, com pesquisadores, com outras empresas, assim por diante, e estavam criando muita coisa nova ou significativamente melhorada. E aí ele fez o seguinte, criou o conceito de inovação aberta, partindo desse princípio que está escrito ali, que nenhuma organização hoje consegue inovar efetivamente por conta própria. Ninguém é mais dono ou dona do conhecimento. O conhecimento está em todo lugar. Está aqui. Cada um de vocês tem uma base de conhecimento relevante e que pode ser muito bem utilizada por meio de um termo da moda, cocriação, temos o Co-Creation Lab, na verdade, para produzir inovação. Então, empresas hoje que não compreendem isso, e qualquer tipo de organização, começam a ficar para trás. E isso é um alerta importante, tá, pessoal? E um outro alerta que eu deixo é o Steve Blank, o outro bonitão aí. O Steve Blank é um dos caras que criou o termo e a definição de startup. Muito relevante para nós, portanto. E olha o que ele escreveu, e não faz muito tempo, 2019. Por que que as empresas fazem o teatro da inovação ao invés de inovação de verdade? E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui presentes trabalham em empresas da economia tradicional? Varejo, medicina, 1, 2, 3, 4. Vejam só. Temos aí em torno, acho que, de umas 60, 70 pessoas aqui. Isso é um problema para o nosso ecossistema. Porque essas são as empresas que mais precisam inovar. Essas empresas, e aí eu faço um recorte, principalmente as de porte médio, talvez as pequenas, elas vão ser atropeladas, de um lado, pelas startups e podem ser esmagadas pelas grandes. As grandes porque têm dinheiro, têm peso, podem comprar empresas que se destacam no mercado, e as startups, porque o modelo delas é isso mesmo, é mudar mercado, fazer disrupção, acabar com mercados atuais, criar novos e assim por diante. Então eu deixo esse alerta, pessoal, inclusive para vocês serem multiplicadores dessas mensagens. Nós precisamos trazer para o nosso ecossistema de inovação empresários, empresárias, gestores e gestoras das empresas da economia tradicional. Fundamental isso. Se não, e hoje a gente já vive isso, tá, pessoal? Nós estamos vivendo um platô no nosso ecossistema de inovação e ele só vai dar um salto novo se nós trouxermos essas empresas. E a nossa economia, inclusive, depende disso. E uma outra coisa legal, onde é que estão os problemas hoje, as oportunidades para inovar? Nos mercados onde essas empresas operam. Então, pessoal, o Steve Blank falou o seguinte nesse artigo, e o maior problema
é também uma força dessas empresas, que é a gestão por processos. Todo mundo fala, pô, tem uma empresa, tem que mapear processo, tem que garantir padrão e tudo mais. Só que isso cria naturalmente uma força de resistência à mudança. E então, gestão por processos é ao mesmo tempo amiga da qualidade, mas inimiga da inovação. E é aí que se cria o teatro. Porque essas empresas começam a falar, vamos fazer um hackathon, legal. E aí depois, o que acontece? Não, eu tenho que pensar nos meus processos, aí não é muito fácil, parará, por aí, morre. E aí, claro, que é fácil chamar a inovação de melhoria contínua, porque a melhoria contínua vem exatamente dentro desse mundo da gestão dos processos. Entendeu, pessoal? Mas aí, vão perguntar, Marcos, mas o que essas empresas podem fazer então? Né? Primeiramente, se integrar aos ecossistemas de inovação, que foi a provocação que eu fiz para vocês. Vem para cá, vem respirar esse ar. Mas aí nós temos uma responsabilidade. O que a gente fala aqui, startup, bootstrapping, deals e por aí vai, scale up, ramp up, eles não entendem. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Nós falamos um vocabulário inacessível que espanta esse pessoal. É uma barreira invisível. Temos que derrubá-la, pessoal. Nós temos que ser mais didáticos, tá? E aí o que mais? Essas empresas têm que fazer o que a gente faz. Vejam, os mentores aqui do Co-Creation, toda essa comunidade aqui, quanto tempo de voluntariado a gente não dá para o ecossistema? Pô, um tempão, porque a gente faz isso. Eu não pergunto o que o ecossistema faz para mim. Eu pergunto primeiro, poxa, o que eu posso fazer para o ecossistema? E essa cultura a gente tem que levar para essas empresas também, tá, pessoal? Para eles começarem a ter essa cultura da inovação. E eu estou tentando passar... Pronto. E aí, pessoal, para as empresas... Então tá, me integrei no ecossistema de inovação, estou começando a entender esse negócio, o que eu faço? Comece a criar caixas de areia para não brigar com aquela sua gestão por processos. O famoso sandbox. Eu já tive esse cuidado aqui, em vez de botar sandbox, caixa de areia. Porque caixa de areia é isso aí, a criança vai lá, cria suas regras, brinca, faz o castelo, se a brincadeira for legal, o que faz? Continua ou repete. Se não for legal, desmancha tudo e faz outra. Essa metáfora serve muito para a inovação aberta. Cria essa caixa de areia, traz parceiros, parceiras e começa a usar a criatividade para resolver os desafios ou atender as oportunidades de mercado que a empresa tem. Com inovação aberta, pessoal. E o que mais? Vamos tentar de novo. Isso. Eu deixo esse destaque. Normalmente, quando a gente fala, mas a minha empresa tem um programa de inovação aberta. O que esse programa faz? Chamada, desafio de inovação, seleção de startup, prova de conceito e depois decide o que faz. Inovação aberta é muito mais do que isso, pessoal. Também é isso, mas não é só isso. Inovação aberta, para ela ser estratégica, não é só selecionar startup que, porventura, possa ser interessante para os seus negócios ou para os seus interesses. Também é considerar diferentes frentes de trabalho, considerando as etapas de maturidade da inovação. Inovação começa na ideia, depois passa por um plano de negócio, depois passa pelo mínimo produto viável, pela aceleração de mercado e assim por diante. E existem outros entes que podem trabalhar, principalmente quando a inovação é mais fronteira, é mais disruptiva, trabalha com ciência de base. Exemplo, da moda, que foi falado agora da Audace, super legal esse case. Quanta oportunidade para a parte de reciclagem, para a parte de novos materiais biodegradáveis ou que se adaptam melhor às pessoas. Daqui a pouco a gente vai poder imprimir uma camiseta ou não só um tênis e tudo mais. Quanta oportunidade, mas para isso vai ter que ter ciência de base. Vai ter que ter química, vai ter que ter biologia, vai ter que ter física. E isso está na universidade, está no instituto de pesquisa, isso ainda não está na startup. E a empresa estabelecida hoje diria que tem essa responsabilidade de incentivar isso, por dois motivos. Por um motivo muito egocêntrico, porque o meu sucesso, minha sobrevivência depende disso, e um outro motivo, que é o motivo exatamente de promover esse ecossistema de inovação e trazer para a economia do local todo esse desenvolvimento. Então, o que eu falo é o seguinte, para encerrar minha fala, a gente precisa investir de verdade em inovação. Temos que falar de verdade. E a gente tem que começar a discutir, não só, legal, fazer POC, fazer incubação, fazer aceleração, mas, primeiro, onde é que está o dinheiro? E no Brasil, com a taxa Selic agora na casa dos 12%, é muito mais seguro para o investidor deixar o dinheiro no banco. Como é que a gente atrai esse dinheiro para o ecossistema? Precisamos pensar e discutir nisso, né? E outra, o risco de não inovar. O empresário, a empresária da economia tradicional tem que entender que se não inovar, e tem que começar hoje, daqui a 10 anos a sua empresa pode ser que não exista mais.
né? Então, o risco de não inovar hoje é maior até que o risco de inovar. Mas a gente tem que falar disso com eles. Temos que quebrar essas barreiras, né? Como eu falei, os investimentos nas ciências duras, né, nessas ciências de base, ele é fundamental. E, claro, a formação de talentos, que é a grande dor das empresas hoje, não só de base tecnológica, porque tecnologia, principalmente as TICs, né, de informação e comunicação, elas permeiam e são necessárias para qualquer tipo de empresa. Então, com isso, deixo aberto essa minha fala muito mais para provocar vocês do que qualquer outra coisa, né? Espero que todos nós saiamos com esse espírito de trazer mais pessoas, mais empresas, mais organizações para os nossos ecossistemas. O nosso sucesso depende disso. Obrigado e parabéns pelo evento, está show de bola. Oi, Marcos. Parabéns pela apresentação. E eu tenho uma pergunta aqui. Quais podem ser os motivos pela baixa participação das empresas estabelecidas nos ecossistemas de inovação? Bom, acho que a primeira eu já estressei bastante aqui. A gente fala difícil. Outra coisa, a gente não convida, né? Eu não vejo as pessoas do ecossistema indo na Câmara de Dirigentes Lojistas, pelo menos não em volume. Temos o Piazza, que está tentando fazer um trabalho lá, mas é um ponto de luz. Na CIF, ainda um pouquinho. Na AMP, ninguém. Né? E não só isso. No dia a dia dessas empresas, ninguém está indo lá na Tenente Silveira, na Felipe Schmidt, falar com o comerciante, falar, pô, vamos num evento de inovação, é legal, é bacana, não sei o quê. A gente vive na nossa bolha. Então, a gente precisa espetar e furar essa bolha. E os nossos próprios ambientes, o nosso hardware da inovação, ainda é, de certa forma, opressor para esse pessoal. Eles olham assim, pô, legal, bacana, mas não é para mim. A gente tem que quebrar essa barreira. E a primeira coisa, não tem muita saída. A gente tem que ir lá onde esse pessoal está. E aí trazê-los. Eu acho que aí é um primeiro passo. Depois, isso que eu falei. É capacitação, é cultura, é integração, são eventos próprios e a gente criar essa roda. E é um trabalho de formiguinha. Tem que ter resiliência e paciência. Tudo bem, Marcos? Beleza. Sou Freitas. Duas coisas. A primeira delas é só uma provocação. Tu falou sobre investimento na área de inovação. Para mim, hoje, o melhor investimento é colocar uma TXM em cada cidade do Brasil para fazer com que novos negócios apareçam da maneira correta. Aí, uma pergunta. Na tua visão, como tu tem muitas experiências na área privada e pública, assim como eu, né, a gente se conhece já há alguns anos, o que uma cidade precisa fazer para que ela seja inovativa? E, na tua visão, qual que é a maior diferença entre inovação, tecnologia e o aproveitamento do que já existe numa cidade para impulsioná-la para o futuro? 50 perguntas em para responder em 30 segundos, desafio. Mas vamos tentar alguma coisa, a gente vai chegar lá. Primeiro, tecnologia, vou começar pelo fim. Tecnologia, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão de tecnologia além de TIC. Tecnologia não é só celular, computador, software e hardware. Tecnologia é também uma máquina nova, um equipamento, um conhecimento aplicado, um novo material, uma nova substância e por aí vai. Tecnologia é essa aplicação intensiva do conhecimento humano em coisas novas. E ela vai ser meio para resolver nossos problemas. Acho que salvo raras exceções em termos de mercado, por exemplo, telecomunicações, onde o mercado é de tecnologia, no resto a tecnologia é meio para resolver problemas finalísticos. Exemplo, tecnologia para a saúde. E até o nosso vocabulário, a gente tem fintech, health tech, PropTech. Então, são empresas do ramo imobiliário, do ramo da saúde, do ramo financeiro, que usam tecnologia. Eu acho que é por aí. A outra coisa, a gente tem que pensar num ecossistema de inovação. E eu acho que aqui o Fábio, né, chegou aqui da nossa FAPESC, tem o Marcos Listiblau aqui da Prefeitura também. O legal é, a gente em Santa Catarina está criando um ambiente muito legal com a rede de centros de inovação. E se eu disser para vocês, se eu for resumir o que é um centro de inovação? O centro de inovação é um shopping center para startup. Ela encontra tudo, desde a ideia até o investimento, o sucesso para escalar. É uma máquina de geração de startups em quantidade e com qualidade. E a gente precisa ter o ecossistema para isso. Aí, claro, vai falar da quádrupla hélice, né? Academia, empresas, tudo mais, que precisam estar integradas para trabalhar, para gerar, primeiro, este ambiente, porque não adianta ter o centro de inovação hardware bonitão lá se não tiver ninguém ou não tiver movimento lá dentro. Eu concordo contigo, e a gente é suspeito para falar, porque todo mundo aqui é fã do co-creation, da TXM e tudo mais, mas é verdade. Eu não vou nem botar uma marca, mas a pré-incubação, para mim, é fundamental para a boca do funil. Se a gente quer ter um unicórnio aqui,
a proporção é mais ou menos de 1000 para 1. Eu preciso ter 1000 ideias pré-incubadas no Co-Creation para ter um unicórnio no final do dia. Eu tenho falado isso muito Brasil afora. Tá? Semana retrasada eu estava no Paraná e falei isso. Eu estava em Toledo e lancei o desafio. 1000 ideias de startups dentro dos próximos 24 meses. Para eles. Tu tá maluco? A cidade tem 60 mil habitantes? Não tem outro caminho. A gente sabe que existe uma seleção natural. Startup é risco, o risco da inovação existe. Né? E aí, claro, a partir disso aí, a gente precisa desenvolver a incubação, precisamos desenvolver a aceleração, precisamos trazer investimentos, não só investimento de risco, a gente vive uma moda, que a primeira coisa é procurar um anjo. Tá? O anjo é o investimento mais caro que a startup pode ter. Porque, digamos, hoje a minha startup vale 1 milhão. Eu pego lá, o anjo me bota um dinheiro, fica lá com 10% da minha empresa. Daqui a 10 anos ela vale 1 bilhão. Você vê a taxa de juros que você está remunerando aquele dinheiro? E ninguém pensa, fala, pô, se eu acredito tanto nesse negócio, vou no banco, pego o crédito. Ah, mas tudo bem, o juro é alto, mas não vai ser nem perto do juro que você vai pagar para o investidor. Só para trazer algumas provocações, mas o fato é que a gente precisa ter um ambiente. E para mim, assim, uma vez que você tem o ecossistema, o habitat de inovação é o próximo passo. Seja ele público, seja ele privado. O importante, eu digo, o maior legado que o governo do Estado, e eu não estou falando de administração A, B ou C, o governo do Estado, porque isso vem lá de 2014, um dos maiores legados que foram deixados foi a metodologia para implantar e operar centros de inovação. E isso está sendo copiado pelo Brasil inteiro, no bom sentido, para criar exatamente essa máquina de geração de startups. Eu acho que, assim, respondi várias perguntas e com várias respostas, mas eu acho que é por aí. É complexo, depende muito dessas lideranças, de nós mesmos doarmos o nosso tempo, cada um com a sua competência, tem que ter uma governança, senão vira uma bagunça, né? Mas, no fim do dia, a gente tem que gerar um ambiente que gere empreendedorismo inovador em volume e qualidade. E, no fim do dia, todo mundo ganha, porque isso gera um desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, equilibrando economia, social e ambiental, e de uma maneira sustentada por muito tempo. Marcos, temos uma série de perguntas Bora. aqui das redes sociais, mas eu vou sequestrar um pouco. Era para estar repassando o microfone, mas eu vou sequestrar um pouquinho aqui. Deixa eu te perguntar um negócio. Você fala dessa questão do ecossistema, né, do funil, de ter mil incubados para ter um Odolir ali, né? E, cara, hoje, na tua experiência, qual é as vias de interações, as principais vias de interações que está acontecendo na inovação hoje? Temos um problema, um fala com tal órgão, fala tal e gera no final. Isso. Hoje é muito orgânico isso, ou seja, não tem uma regra geral. Mas o Marcelo Gomes, lá do Primavera Center, do Passeio Primavera, falou uma coisa para mim que é fundamental. De novo, eu bato na tecla da importância do habitat de inovação. Ele, quando é bem sucedido, ele vira um ponto de encontro, né? Quem nunca fala, vamos tomar um chopp? Onde que eu vou? Vamos lá na Mercadoteca. Normal. E a gente, obviamente, naquele ambiente, vai ter alguma ideia de negócio. A quantidade, a gente não consegue mensurar, mas assim, falando com um com o outro, a quantidade de negócios que prosperaram, que surgiram dentro de um almoço, de um café, de um chopp, em ambientes como aquele, é uma grandeza. Então, acho que o primeiro ponto é isso. É uma coisa não estruturada, mas que tem que ter um ambiente saudável para que os empreendedores e empreendedoras frequentem. E outros mais estruturados. Voltando à minha bandeira que eu levo hoje de chamar o pessoal da economia tradicional para os ecossistemas, uma coisa que tem funcionado bem é o pitch reverso. Porque normalmente a gente chama o empreendedor e a empreendedora para falar o seu caso de sucesso, o que é importante. Mas que tal chamar para falar os problemas que tem? Poxa, as oportunidades que eles não conseguem abraçar. Então, o pitch reverso não é o pitch do bonito, é o pitch do problema. Assim, pô, eu tenho um problema na minha linha de produção, assim, assim, assado. Eu estou com uma oportunidade de mercado que eu não tenho braço para alcançar. E aí, trocar com quem tem vontade de inovar. E aí, vejam só, olha que poderoso que pode ser isso. Unir pessoas e organizações que têm uma experiência empresarial relevante, porque no fim do dia a gente vai ter que falar de finanças, de contabilidade, de jurídico e tudo mais, para estruturar, por exemplo, um bom plano de negócio, mas unir isso com a criatividade de quem está inovando e de quem está, hoje, por exemplo, no estado da arte do conhecimento. Essa soma que é poderosa e é o que a gente precisa incentivar de agora em diante. Nós já fizemos muito, somos referências nacionais, mas eu acho que é o próximo salto que precisamos dar. Perfeito. Mais mercadotecas, essa é a receita, né? Tá. Acho que tem uma pergunta aqui na frente. Aqui na frente. Opa. Isso que você falou agora dos problemas,
Não é o que as corporate venture builders estão fazendo? Sim, sim. Eles estão fazendo, mas a minha crítica é, legal chamar startup, mas por que não? Porque algumas desses desafios não são atendidos porque ninguém endereçou. Porque esse conhecimento que eles tinham em relação a essa oportunidade ou esse desafio não foi devidamente compartilhado. Porque é fácil, né? Relativamente. Joga o desafio. Por acaso, se tiver uma startup que também pensou nisso, ok. Mas e se não tiver? Você vai deixar a oportunidade passar? Eu, se sou empresária, falei, pô, tem que fazer alguma coisa. E aí que vem as outras frentes de trabalho que eu falei. Por que não patrocinar um Co-Creation Lab para sua empresa? Por que não patrocinar ou ter uma sala em uma incubadora, como eu já vi acontecer? Participar da vida de um Instituto Stella, de uma Fundação CERT ou qualquer outra organização do tipo. E, inclusive, tem recurso para isso que essas organizações desconhecem. Quem aqui já ouviu falar na Embrapi? Né? A gente já ouviu falar na Embrapa, né? Quem já acordou cedo e foi ver o Globo Rural lá. Mas a Embrapi é a empresa hoje que promove, também um órgão governamental equivalente à Embrapa, que promove a inovação industrial e que subvenciona, ou seja, fundo perdido até 30%, até 1/3 do projeto. Está aí, ó. E quase ninguém usa, só uma pequena parcela. Mas, enfim, acho que é um assunto legal de falar, desconfortável de certa forma, mas que a gente precisa tirar da nossa bolha. A gente tem que levar para fora. Marcos, bom dia. Meu nome é Maicon Canevero, eu sou do Centro de Inovação Social da Abadeus de Criciúma, um projeto, né, que visa aí trazer a tecnologia, a inovação e a cultura de empreendedorismo para as comunidades. Estou aqui com 10 jovens, 10 alunos, jovens aprendizes que vieram para cá conhecer um pouquinho. Semana passada eles apresentaram os pitches dele, então é um momento de a gente trazer eles e eles conhecerem um pouquinho mais do ecossistema. A gente acredita que a inovação, e principalmente a inovação aberta, começa com eles. Eles serão as startups do futuro, eles serão os líderes do ecossistema. E a gente tenta antecipar um pouco essa jornada da startup, trazendo para alunos que têm 14 anos em diante, já trazer essa experiência. Então, eles já começam a vivenciar essa jornada antes mesmo de ter startup, ou seja, já na hora da ideação, trazer uma ideia já com um pouco mais de qualidade, né? Até para diminuir aquela quantidade que a gente tem, né, a quantidade que a gente precisa de ideias e a quantidade de negócio que a gente consegue extrair deles. Então, o que tu acha nessa perspectiva de antecipar cada vez mais essa experiência empreendedora para o jovem, para que a gente consiga mais startups com mais qualidade, ideias com mais qualidade, e eles passar por essa experiência antecipadamente para termos ecossistemas de inovação mais fortes no futuro? Bom, primeiro, parabéns, né? Porque esse é um tabu hoje nas escolas de base do Brasil, principalmente na rede pública. Precisamos falar de empreendedorismo e capacitar as nossas crianças com empreendedorismo. Isso não significa que os jovens depois sejam, todos vão ser empresários. Não. Empreendedorismo não é só abrir empresa. Você empreende em qualquer lugar. É muito mais uma competência e dependente de comportamento e outros conhecimentos e habilidades do que qualquer outra coisa. Eu sei que meu tempo já estourou aqui, mas eu vou ser muito, muito breve. Eu acho que, primeiramente, a gente fala muito de startup e eu quero abrir um parênteses aqui. O que é relembrar o que é uma startup, né? É um empreendimento humano, portanto, startup não é uma empresa, pode vir a ser ou pode ser incorporado como uma unidade dentro de uma organização qualquer, que tem uma inovação significativa, com um modelo de negócio altamente repetível e escalável. Então, assim, não existe, eu tenho uma startup, uma empresa startup. Não, peraí, startup é uma estratégia, né? E detalhe, é uma estratégia de risco, alto risco. Então, assim, sendo muito franco com vocês, a maior parte das startups que se autodenominam assim, não são. Porque talvez o modelo não seja tão escalável assim, talvez a inovação não seja tão significativa assim, e aí eu vou ser honesto com vocês, eu não vejo problema nisso. É só uma questão de terminologia. A economia local, o comportamento empreendedor é o que importa, né? A gente pode ter um mix de organizações inovadoras, algumas mais, algumas menos, algumas escaláveis, outras não escaláveis, e isso é importante para a diversidade do ecossistema. A gente chama de startup porque é um nome curtinho, né? E também para não segregar.
Mas o fato é que eu gosto muito mais do termo empreendedorismo inovador. Então, quando a gente fala de ecossistema, é um ecossistema de empreendedorismo inovador. E quanto mais cedo nós trabalharmos esses conteúdos, melhor para toda a sociedade, né? Porque no fim do dia, a pessoa pode ser empreendedora na sua vida também. Eu posso, inclusive, administrar melhor as nossas finanças. Isso é um problema social no Brasil, endividamento, mas o brasileiro não sabe mexer com dinheiro, não sabe empreender na sua carreira, e assim por diante. Então, acho que, de novo, parabéns. De novo, acho que iniciativas dessa têm que ser replicadas, né? Para que nós tenhamos, no fim do dia, desenvolvimento sustentável de forma sustentada, que beneficia todo mundo. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. Marcos.